Agora, falando um pouquinho de investimento exterior, né? E muitos investidores estão indo e têm que ir. Aliás, os REITs que são gigantescos lá, pagam ótimos dividendos, tem muito REIT, né? Você pode investir, nossa, tem milhares de ativos. Quais REITs? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é, né? Tem muitas pessoas que de repente não sabem. E quais que você gosta, os setores que você vê como muito positivos? Excelente. Eu acho que o mercado americano, ele faz sentido para qualquer investidor, né? E hoje em dia é muito fácil investir lá fora, e isso é um benefício muito grande que a gente tem aqui como brasileiros, é poder ganhar em dólar também. Vale a gente ressaltar que os dividendos que as empresas norte-americanas pagam costumam ser um pouco menores do que os dividendos no Brasil, tá? Mas investidores, não se assustem, é normal porque é uma economia mais sólida e mais segura, né? Então, acho que faz sentido sim investir. Lá nos Estados Unidos, a espécie de fundos imobiliários que eles têm lá se chamam REITs, né? Que são ações, na verdade são empresas, não são fundos, mas são do setor imobiliário, né? Então, uma primeira característica muito diferente dos REITs para os fundos imobiliários é que os REITs eles têm um histórico muito alto de valorização, tá? Porque são empresas, não são fundos. Então, eles não distribuem tanto dividendo igual aqui no Brasil, né? Porque um fundo, ele basicamente é isso, né? Ele gera receita, pega 95% do lucro e distribui em dividendo. É muito difícil crescer o fundo imobiliário. Ele só cresce através de novas emissões, etc. Já uma empresa, que é um REIT norte-americano, tem muito mais potencial, capacidade gerencial mesmo de crescer. Então, os REITs, historicamente, eles têm um crescimento, assim, absurdo. Se a gente tem alguns estudos de 20 anos mostrando que é a classe de ativos nos Estados Unidos que mais valorizou, algo em torno, assim, de 10% ao ano. Para o mercado norte-americano, que é tão seguro como isso é muita coisa, é bastante alto. E o legal dos REITs também, Ricardo, complementando o que você está falando, lá foi o que você falou, eles podem se alavancar, que os fundos imobiliários eles não podem. Então, se eles vão crescer, eles têm que crescer fazendo subscrições, emitindo novas cotas para o mercado. É um processo muito mais burocrático e difícil. Já lá, os REITs nos Estados Unidos funcionam como empresas, né, Ricardo? Então, eles podem captar empréstimos e muitas vezes empréstimos a taxa de juros baixíssimas, que a taxa de juros até então nos Estados Unidos vinha baixa, agora está subindo. E aí eles podem o quê? Comprar outros imóveis, né? Então a gente tem REITs lá com 2 mil imóveis, 3 mil imóveis. E aqui a gente pega fundos imobiliários de tijolo com 15, 20 imóveis, né? Então lá é muito maior o mercado, com muito mais possibilidades de chance de crescimento quanto a cota. Até porque os dividendos nos Estados Unidos, eles têm 30%, né, de retenção de imposto na fonte. Aqui no Brasil é isento. Para investidor internacional. Investidor, exato. O americano não paga, mas nós que investimos lá pagamos. Esses 30%. A gente até teve aqui com uma pessoa, ele falou assim, o Brasil e os Estados Unidos têm um acordo bilateral contra o imposto, né? Então assim, beleza, vamos deixar os brasileiros investir aqui. Só que de alguma forma eu preciso que Fica lá. um percentual do imposto fique aqui comigo. Sim. Então, os 30% de dividendos, tanto em ações como REITs, fica para mim aqui governo americano. E os 15%, caso tenha lucros, vendeu mais de 35 mil reais, enfim... Aí fica com o governo brasileiro. É um acordo entre Estados Unidos e Brasil. E eu acho muito legal a gente falar sobre os REITs, porque o brasileiro está acostumado com o investimento imobiliário, já se acostumou com os fundos imobiliários, tá na boca de todo mundo, aí mais de 2 milhões, acho que, de brasileiros investem em FIIs. Mas a gente tem um mercado tão bom e tão grande como os REITs, que é muito parecido, é muito fácil de entender também, e não tem tanto brasileiro ainda que foi para lá. Então acho legal a gente bater esse papo, porque... Olha, se você investe num fundo de laje corporativa no Brasil, que tem imóveis na Faria Lima, escritórios na Faria Lima. Cara, investir em escritórios de Manhattan, em Nova York, é a mesma coisa. É muito parecido esse investimento. Tem um fundo imobiliário lá, um REIT, na verdade, nos Estados Unidos, que se chama SLG. Que, nossa, tá apanhando muito nesses últimos 2 anos. Por quê? Mesma história no Brasil. É um escritório numa grande capital, numa megalópole. Teve muito home office, começou a desvalorizar e a cota caiu muito, né? Então, o SLG é muito parecido com qualquer fundo imobiliário de laje corporativa aqui do Brasil. Embora, quando a gente fala parecido, é o setor, né? Porque o tamanho de mercado é gigante, né? O REIT, que tem maior valor de mercado lá, que é o AMT, olha que interessante, né? Ele é um REIT, ele tem imóveis, é óbvio, mas qual que é o imóvel que ele tem? São antenas de transmissão de telecomunicações no mundo inteiro.
Então, só esse fundo, que é o que tem maior valor patrimonial nos Estados Unidos, o REIT, só esse, ele é muito maior do que todo o mercado brasileiro Olha que de legal. imóveis, de fundos imobiliários. Um só, né? Então, é muito legal investir em REITs também. Eu acho que a gente pode começar a citar mais alguns, mais exemplos também. Só que, antes de qualquer coisa, eu gosto de falar para o público, sempre tentar buscar primeiro a média. Duas coisas que eu gosto de falar para quem está começando. Busque os maiores fundos, maiores valores patrimoniais que tem ali, porque por si só, se você compra um fundo grande, muito provável que ele já tenha uma grande diversificação ali dentro e você já fica um pouco mais defendido ali. E a outra coisa, buscar a média. O que é? No Brasil, a média é o IFIX, mas você não tem um instrumento ali para comprar a grande média do mercado. Lá nos Estados Unidos, mercado muito eficiente, tem os ETFs. Então, por exemplo, tem um ETF que replica os principais REITs, que ele se chama VNQ. Então é legal você olhar primeiro, poxa, não consigo analisar um a um cada fundo. Compre uma grande cesta que tem os maiores. Você já está dando um primeiro passo, né? E aí você pode até começar a estudar mais sobre esse ETF mesmo, e aí você vai vendo a posição que esse ETF tem. Então, por exemplo, quais são os 10 maiores REITs que tem dentro desse ETF? Provavelmente são os 10 maiores fundos imobiliários, entre aspas, Tem dos maior Estados valor Unidos. patrimonial, né? Exatamente, já é um início de pesquisa muito interessante. Legal, Ricardo. Aí a gente vê, por exemplo, o AMT, Uhum. que você gosta, né? E aí, quais são outros dois que você gosta bastante? Que não não é recomendação, tá, pessoal? É estudo. Exatamente, né? O próprio AMT, eu acho que é legal você olhar porque ele é muito grande, mas ele com certeza não vai ser o que vai pagar mais. Ele nem paga tanto dividendo assim, eu acho que não passa de 3% ao ano, mas vale a gente ressaltar, é em dólar, né? Por que que isso é importante? Porque quando você transfere o dinheiro para lá, você fica protegido cambialmente também. Eu costumo sempre falar isso. O dólar, às vezes, ele anda de lado por muito tempo, que é o que está acontecendo agora, né? Ele chega em 5,30, vai para 4,90 e fica nessa banda. Variação. Mas em alguns momentos específicos, ele dispara. Então, qualquer investimento que você for comparar contra o IVVB11, por exemplo, que é a grande média das ações americanas, o S&P 500, negociado no Brasil, então você colocou a média das ações americanas mais o câmbio, esse investimento bate qualquer outra coisa. Bate o CDI, bate o Ibovespa, bate fundos imobiliários. Por quê? Por causa do câmbio. Sim. Em períodos pequenos, é muito difícil você ver uma variação tão grande do dólar. Mas quando você abre as janelas com mais anos, o dólar, ele cresce muito. Então, o investimento nos Estados Unidos, além de você estar investindo numa economia muito segura, você tem essa proteção cambial. Então, faz muito, muito sentido. Mesmo que seja, de repente, um REIT que não vai pagar tanto dividendo assim quanto os fundos imobiliários, mas você tem a proteção cambial, que faz sentido. Legal também a gente olhar no mercado de REITs é que tem alguns setores muito parecidos. Então, por exemplo, já citei de exemplo um fundo imobiliário que é muito parecido com as lajes corporativas aqui no Brasil. O REIT, o SLG, são escritórios em Nova York. Dá para você entrar na internet, pesquisar o relatório gerencial, você vai ver que são imóveis muito bons. Mas é muito grande e está passando por problemas. A gente tem o setor industrial lá, setor que seria parecido com logística aqui no Brasil. Cara, também tem muita coisa lá. Tem um que se chama STAG, S-T-A-G. Vale a gente ressaltar também que é engraçado, é diferente aqui no Brasil, que aqui as siglas são iguaizinhas, né? Se a gente olhar um fundo imobiliário, é MXRF 11. Todo tem o mesmo formato. Lá nos Estados Unidos, não. O STAG, por exemplo, tem 4 letras, S-T-A-G. O SLG, 3, SLG. Então, se você entrar no seu home broker para comprar, você coloca essa sigla, né? Tem um outro que aí já é uma classe diferente, é um pouco mais de varejo, assim, é quase parecido com o de renda urbana, que ele se chama Realty Income. Ele é só a sigla O. E esse daí é um que paga dividendo todos os meses. Então, é um setor parecido. E lá nos Estados Unidos também tem vários outros setores, por exemplo, data center. Então, é praticamente tecnologia. Muitos de residenciais, né? Saúde, supermercado. É uma classe de ativos bem legal para se olhar. Inclusive, eu Tem um tenho setor- todos esses REITs que você falou, eu tenho todos. Eu também acho que, assim, estão entre os maiores, são bem seguros também.